Tamo aí, pessoal. Pra quê? Pra mais um React. E hoje tá aqui na tela um dos nossos bests. Ele mesmo, Henri Paspalho. Para quem não gosta de adjetivos, Henri Bugalho. Henri Bugalho passou um mês farmando em cima desse aqui que vos fala. Mas eu tenho pra mim uma regra. Farmou em cima de mim, farmarei de volta, né? Eu sei que o Henri Bugalho não está nos seus melhores momentos, nos seus melhores dias, em termos de visualizações e engajamento, mas a galera aqui no canal gosta, né? Gosta, né? Que eu faça o Henri Bugalho de corinho, não é isso? Então ele falou aqui um pouquinho mais dos comunas, ainda naquele mês que ele se dedicou a falar de mim, mas não só de mim. E enfim, fiquei curioso, vamos ver o que ele vai falar aqui, entendeu? Então é isso. Sem mais delongas, vamos ver o que o Bugalho falou. Bora pro vídeo. Henri, mas por que você resolveu atacar os marxistas? E para começar esse vídeo aqui, eu quero dividir com vocês algumas imagens, né? Vamos começar com essa aqui, que é uma imagem, né, um print que eu fiz aqui do YouTube. E isso aqui é do canal do Humberto Matos, né? Que eu fiz 2 vídeos recentes. Eu fico feliz, cara, eu fico feliz. Sobre ele aqui, e se você observar, são vários vídeos, alguns deles de 4 anos atrás, com o Humberto Matos fazendo vídeos, entre aspas, aqui entre muitas aspas, críticos do meu conteúdo. Por exemplo, tem um aqui, olha, de 3 anos atrás, que é o título Liberais como Henri Bugalho colaboram com a ascensão do bolsonarismo. Daí tem uma thumb aqui, comigo, com a minha foto, o Lenin, uma mamadeira na minha boca, e liberais colaboram com o fascismo. Pô, minhas thumb estavam muito feias, eu melhorei de lá pra cá, hein? Eu só não sei se ele vai dizer, tá, que todos esses vídeos foram depois dele ter chutado o balde, tá? 4 anos atrás, por aí, foi quando ele rompeu, pelo menos na verdade ele não rompeu porque ele nunca teve junto, mas ele deixou público, tá, o seu anticomunismo. Ele me bloqueou Sabrina Fernandes, bloqueou Jones, se eu não me engano. E, enfim, destilou lá no Twitter todo o seu anticomunismo. A galera tentou conversar com ele, imagina, né? Sabrina, por exemplo, que diferente de mim, que não tem muito cuidado ou tato, né? Se eu não gosto da pessoa, eu falo horrores de coisa mesmo. Não é o caso da Sabrina, que tem muito mais tato que eu. Pois bem, ele bloqueou inclusive a Sabrina. E aí foi naquela época ali que eu comecei a fazer vídeos. E vou dizer mais, tem muito mais vídeo meu falando do Henri do que esse que ele botou na tela. Mas obrigado, Henri, viu? Valeu, acho bom aí você fazendo propaganda pra mim. Tem outros vídeos aqui, né? Tem mais vídeos aqui do Humberto sobre Tem mais. Tem aqui, por exemplo, um aqui. Esse ali, ó. Esses aí são os 2 melhores. Aliás, recomendo, hein? Esse Ei, Henri Bugalho, leia Losurdo. Defender a democracia liberal é defender a opressão da burguesia. Aquele ali é o melhor vídeo que eu fiz em homenagem ao Henri. E o de baixo ali, tá? Aquele Henri Bugalho e Pirulas, Marx desenvolveu uma ciência, quer vocês saibam ou não, tem uma discussão sobre materialismo histórico dialético que ficou, ó, supimpa. Esses 2 vídeos aí, pode assistir sem erro. Muito bom esses vídeos aí. Obrigado, Henri, pela divulgação. Henri Bugalho, leia Losurdo, tem um outro aqui, Henri Bugalho e Pirula, Marx desenvolveu uma ciência, ou seja, ele tem vários vídeos aqui de anos atrás, nos quais ele já fazia conteúdo sobre mim, e esses vídeos são apenas vídeos dele que tem o meu nome no título, porque além disso tem vários outros conteúdos aqui que sabe-se lá sobre o que são, mas que certamente... Não, mas eu acho que são só esses aí, Tá bom, hein, Henri, mas hoje eu vou fazer mais um, tá bom? Beijo, querido, viu? Você tem me ajudado bastante aí no engajamento, tá? Obrigado. Mencionou meu nome ou de outros comunicadores da esquerda moderada. Daí, além do Humberto, você tem aqui Jones Manuel. Né? Eu fiz um vídeo recente sobre ele aqui, alguns meses atrás, sobre uma polêmica envolvendo a Prioli. E aqui tem 3 vídeos dele dos últimos meses sobre mim, sobre o Carlito, outra aqui, resposta a Henri Bugalho, e depois resposta a Henri Bugalho. O Jones já fala de mim tem um bom tempo também. Não havia um podcast no qual ele fosse, alguma entrevista que ele desse, no qual ele não falava... O Jones quase não foi em podcast nenhum, Henri. Não viaja, mano. Dá pra contar nos dedos o podcast Jones foi. Para de chorar, chorão. Meu nome. E além disso, um outro print aqui, que são 2 vídeos, um deles de 1 ano atrás, do Gaiofato, falando sobre mim. Esse vídeo de 1 ano atrás, esquerdistas passam pano para ditaduras, né? Tem uma pergunta aqui.
Esse vídeo é simplesmente patético. Na verdade, eu assisti o conteúdo dele, assim, eu fui assistir esse vídeo, eu até fiz resposta na época, mas eu achei tão bizarro o conteúdo que não fazia sentido. Então, são anos, literalmente anos, sem contar, sabe, no Twitter, né, os ataques que o Humberto fazia contra mim, são anos com conteúdo desses marxistas de redes sociais me atacando e falando coisas sobre mim sem pé nem cabeça, como vocês viram aqui nos últimos 2 vídeos. Eu vi, E eu fiquei quieto por várias razões. Eu fiquei quieto porque eu achava... Você ficava quieto porque você achava que o seu canal era muito grande, tá? E você ia dar palco pra nós, não é isso? Você foi lá, falou um monte de merda sobre os comunistas no Twitter e os comunistas começaram a reagir a isso fazendo vídeo. Eu fiz vários vídeos, coisas que você falava sem nos citar, porque você não citava porque você se achava muito grande. Agora, como as suas visualizações estão remando e nós fazemos tantas visualizações quanto vocês, muitos de nós, inclusive, muito mais que vocês, é o caso do Ian, é o caso do Gustavo, é o caso do João, que tem muito mais audiência hoje em dia que o Henry. Aí agora ele resolveu botar, né, a gente na thumb, a gente no título. Ele meteu 3 vídeos em sequência, tá? Com a minha foto na thumbnail. Bacana, é do jogo do YouTube. Não tem problema nenhum, tá? Mas vamos deixar de hipocrisia, tá, senhor Henry Bugalho? Aliás, o senhor é o mestre da hipocrisia. O senhor não respondia, o senhor dava indiretinha no Twitter, indiretinha nos seus vídeos, mas não botava nem foto, nem nome, nem citava. Você achava grande demais no YouTube, né? Onde tem o Jones, onde você tem na internet o Twitter, né? Pra falar que nem você gosta de falar. Você se achava, né, a mais gostosa bolachinha do pacote. Agora, como a coisa não tá tão boa, aí você decidiu botar o nomezinho da gente lá. Mas é isso, tá? É isso, tá bom? Desperdiçar tempo, energia, munição com conteúdos que, sabe, simplesmente não faziam sentido. Eu estava enfrentando... Agora faz sentido, né? Agora faz sentido, né? O Bolsonaro, estava enfrentando o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro falava 3, 4 coisas bizarras. Você não estava enfrentando porra nenhuma. Você estava farmando em cima, explorando o algoritmo, tá? Ajudado ali pela bolha lulista antibolsonarista. Né? E agora você tá aí meio sem pai e sem mãe, né? Meio perdido no rolê, não é isso? Como tantos outros canais. Mas nós sabíamos que isso ia acontecer e nós dizia, olha, se o seu foco é combater o bolsonarismo, logo, logo você não vai ter o que fazer aqui. Não é isso? É isso. Então, assim, havia conteúdo em abundância, ou seja, era um risco iminente, né? Alguém que estava na presidência do Brasil, a Covid, né, que, sabe, dizimou e matou centenas de milhares de brasileiros, e o Bolsonaro negando a ciência, negando a vacina, sabe, desafiando medidas sanitárias. Ou seja, a gente tinha ali uma situação que era calamitosa e que exigia muito tempo e dedicação. Inclusive, no caso do Olavo, né, o que eu fazia era, quando o Olavo vinha com as ideias esdrúxulas dele, ele mencionava alguma coisa, alguma obra específica, eu ia lá, lia a obra que o Olavo mencionava e fazia conteúdo aqui mostrando como o Olavo havia distorcido o que ele havia dito, ou seja, tomava um tempo tremendo, 2, 3 vídeos por dia também. Então, realmente não tinha a menor disposição nem tempo para confrontar, para enfrentar as mentiras ditas. Mente que nem sente, cara. Mas fala real com teus seguidores, cara. Sabe uma coisa que eu aprendi aqui, esses anos todos, desde 2015, é que quando a gente é franco, a gente ganha. Eu nunca tive grandes audiências, mas eu sempre me mantive. Eu sempre tive um público muito fiel. Porque o público entende a galera que nos acompanha. Entende o que a gente necessita fazer, o jogo do algoritmo, saca? Acompanha o nosso trabalho, gosta de entender da nossa vida, saca? Eu não consigo sentir sinceridade no Henry Bugalho. Ele tá aqui mentindo pra gente. Ele não respondia porque a lógica do algoritmo é essa, você não bate pra baixo. Nós colocávamos ele no título, na thumb, porque ele tinha mais audiência. Botar a cara dele, o nome dele nos vídeos, ajudava a engajar. Como nos responder seria nos ajudar, ele não respondia. Agora que ele não tem mais audiência que a gente, ele responde. E tá tudo bem, senhor Henry. E tá tudo bem. Não precisa mentir pra sua audiência. Atitude correta, camarada. Tá entendendo? Antes você tinha pauta, que era ficar... Sabe como é que o Henry Bugalho faz vídeo? É muito simples, tá, gente? O Henry Bugalho faz vídeo assim. Ele vai lá ver o que é trend topic no Twitter e grava um vídeo sobre isso, todo dia. Não acompanho já há bastante tempo, mas sempre foi essa a dinâmica do canal dele. Então pegar uma coisa que já tá hypada e falar qualquer
coisa senso comum para aproveitar o hype. É isso, tá? É isso. E no final das contas, o que eu percebi também ao longo desses anos é que eles faziam um esforço tremendo para me arrastar para um tipo de debate que eu nem sequer empreendia. Eu estava aqui trabalhando sobre questões envolvendo discurso, fala, argumentação, eu estava analisando falas de olavistas ou de bolsonaristas, mostrando os erros lógicos, né, as falácias lógicas, os erros de argumentação dessas pessoas. Então não estava trabalhando questões econômicas ou, sabe, que tinha a ver com revolução, qualquer outra coisa do gênero. Não eram questões, não são questões sobre as quais eu trabalho ou pesquiso, não era o tema que eu abordava. Então, assim, não havia menor sentido responder aquelas dúvidas porque não são tópicos que eu trabalho. Minha formação é em filosofia, então assim, os estudos que eu faço têm a ver com a questão da lógica, com lógica informal nesse caso, e tem a ver com questões éticas, né, que são questões sobre comportamentos humanos e nossa relação com as outras pessoas e como o comportamento corrosivo dos bolsonaristas e olavistas estavam impactando no debate público, no modo como as pessoas estavam interagindo nas redes sociais. Então, o meu esforço foi para compreender esse tipo de movimento e como estava relacionado com outros processos globais, né? A minha dedicação de pesquisa não tem a ver com economia, não tem a ver com marxismo, não são as referências que eu adoto. Bacana, velho, nenhum problema. Você não é obrigado a entender de economia, você não é obrigado a entender de marxismo e nem de subscrever as teses. O que a gente aponta, eu pelo menos, não vou falar pelos outros, vou falar por mim, mas eu pelo menos, o que eu aponto há muito tempo no Henri Bugar? O Henri Bugar desconhece Marx, seja o aspecto da filosofia de Marx, ele desconhece completamente. E ele é preconceituoso em relação a Marx. Outro ponto que eu chamo sempre atenção quando eu estou reagindo ao Henri Bugar é o seguinte: ele é totalmente doutrinado pela ideologia do capitalismo, ou seja, ele consegue imaginar o fim do mundo e não o fim do capitalismo. Ele crê na democracia burguesa como uma democracia de fato, como o ápice da sociedade humana, o melhor que a gente pode fazer. Ele é contra qualquer tipo de processo revolucionário. Tá? Então ele é um conformista. E o que eu aponto, inclusive apontei em todos os vídeos que ele citou ali na propaganda gratuita que ele fez para mim, é o seguinte, que ao negar o direito da classe trabalhadora a fazer a sua revolução, ao defender, portanto, a manutenção do capitalismo, imaginando ser possível um capitalismo mais humano, mais justo, mais democrático, na prática ele alimenta o fascismo. Eu já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes, mas a lógica é simples. Talvez não simples para ele, porque eu acho que ele é muito limitado intelectualmente para entender. Mas a lógica é simples. Um dos estopins do fascismo, dentro da lógica estrutural do capitalismo, tem a ver com a própria ideologia, que cega, por exemplo, a visão do Henri Bugar. É o seguinte: as pessoas, elas são condicionadas pela ideologia no capitalismo a crer, tá, no progresso a partir do desenvolvimento da sociedade no capitalismo. É aquilo que eu repito sempre. Então, se você votar direitinho, se você estudar, se você pensar fora da caixa, se você trabalhar, enfim, se você fizer tudo que a ideologia capitalista diz para você fazer, você vai melhorar. Crer nisso alimenta o fascismo. Por quê? Porque a pessoa crê nisso, a pessoa busca isso, a pessoa faz isso e mesmo assim não melhora. Não melhora por motivos de capitalismo. Por motivos de que não há necessariamente progresso na sociedade capitalista. Há mudança, não necessariamente progresso. Aí a pessoa começa, a partir das frustrações, se indignar com essa estrutura da democracia burguesa. Entende? Só que ao mesmo tempo ela é condicionada pela ideologia que não faz ela perceber a raiz do problema, que é o capitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção, que são as relações capitalistas de produção. Aí a pessoa fica contra tudo que está aí. E procura um outsider da política, porque todo político é ladrão, todo político é corrupto, porque ela já acreditou em todos. Entende que isso aí é o capim que ruminam os fascistas enquanto engordam? Esse é o ponto que o Henri Bugalho não consegue ver, tá? Antes dos seus olhos, por causa da sua limitação intelectual. São outros autores que eu utilizo para poder compreender, outros autores na filosofia ou em outras áreas. Inclusive tem um ponto curioso que vale mencionar aqui, porque na medida que comecei a enfrentar as mentiras ditas sobre mim pelos marxistas, porque é isso, né? Estou enfrentando o que disseram sobre mim. Na medida que começaram a fazer isso, eu percebi que muita gente tem vindo no comentário aqui tentando me queimar com o Eduardo Moreira, que é do ICL, o ICL pro qual eu fui convidado para dar uma aula. Então, assim, logo no começo do ICL, eu dei um curso lá sobre escrita, sobre narrativas, né? Ou seja, como produzir um texto de ficção. Ai, galera. Cara, ele não tanca a internet, cara.
Não tem aqui internet. Sabe por quê que a gente brinca com a história do Eduardo Moreira? Porque o Henry tem uma parceria com o Eduardo Moreira. E tudo bem. E tudo bem. Ele não precisa pensar igual o Eduardo Moreira, nem o Eduardo Moreira pensar igual a ele, nem ambos pensarem igual a nós, marxistas. Tá tudo bem. Só a gente brinca com isso porque o Edu vem radicalizando o seu discurso dia após dia. O Edu vem dando declarações de que não acredita mais no capitalismo, que não acredita mais na democracia liberal, que é um discurso que é o mesmo da gente, que é o discurso que o Henry Bugalho combate. O Henry está dizendo aqui nesse trecho que ele está combatendo as mentiras que a gente diz sobre ele. Então, por favor, encontrem aí, vocês me ajudem, coloquem aí quais as mentiras que a gente disse. Ele não tem essa visão anticomunista, ele não falou repetidas vezes já que a violência de um processo revolucionário é algo que ele é contrário. Inclusive eu chamei a atenção para esse ponto. Olha, ele defende, por exemplo, que agora nós não tenhamos mais processos violentos como esse. Só que esse mundo foi forjado a partir de um processo violento, que colocou a burguesia onde está. E o que Henry faz é negar o direito da classe trabalhadora de poder fazer o mesmo. O Henry tem todo o direito de ser diferente da gente. Inclusive do Eduardo. Só que ele não consegue tancar a brincadeira da galera. Não consegue tancar a galera apontando a contradição. Não é isso? Porque a gente brinca, pô, você tá falando aí, mas não é o que seu patrão fala. Lógico, é uma brincadeira chamar o Eduardo Moreira de patrão do Henry, porque eles têm uma parceria como eu tenho, como o João tem, como o Ian parece que também está se estabelecendo agora, como o Jones tem também. Enfim, outros canais como o Henry já tinham essa parceria com o Eduardo Moreira há muito tempo, não é isso? Eles fazem propaganda para o Eduardo Moreira e ganham ali uma fração dos cursos que conseguem vender nos seus canais para o ICL. Não é isso? O Henry já tinha, Galas Feias já tinha, enfim, outros canais já tinham essa parceria que agora o Edu estendeu para os comunas, porque ele também vem se radicalizando. Mas assim, cara, olha como o Henry é frágil, cara. Não é isso? Ele precisa ficar mantendo esse discursinho assim, como se estivessem atacando. Ninguém tá te atacando, não, mano. É a vida, esse é o rolê aqui, saca? Não sabe brincar, não desce pro play. Não é isso, senhor Henry Bugalho? Porra, se não dá. Ou de não ficção, então era sobre escrita, e é um ponto curioso, né, porque quem é o reitor do ICL é o Gessé Souza, que é um sociólogo, e eu aposto, na verdade eu tenho quase certeza que dentre muitas pessoas que divulgam o ICL, eu sou um dos poucos ali que tem como referência principal, ou uma das mais importantes referências para compreender o Brasil hoje, o Gessé Souza. O Gessé Souza abriu muito minha visão sobre o cenário brasileiro, sobre a disputa que se dá no interior do Brasil, sobre o racismo no Brasil. O Gessé é bacana, galera. Qual a crítica que nós marxistas fazemos? O Gessé, ele é weberiano. Tá? Ele não é marxista, ele é weberiano. Então, ele, entre outras questões problemáticas, tem uma situação que é a seguinte. Ele atribui, tá, a questões do indivíduo, a questões culturais, tá, determinados modos sociais. E isso, para nós marxistas, tá, é muito problemático. Por quê? Porque as questões individuais, as questões culturais, elas derivam das relações de produção. Tudo isso está no campo superestrutural, que é determinado pelo campo infraestrutural, que nada mais são que as relações de produção. E tá tudo bem. Eu acho uma forma de encarar, né, as relações sociais pobre em determinações, difícil de se sustentar frente ao poder do materialismo histórico dialético. Mas ok, é válido, é válido. Eu acho que não é a melhor explicação da realidade, tá? Mas vamos ver o que mais que ele vai falar do Gessé. Então, assim, eu li as obras do Gessé, me senti muito honrado quando fui convidado para participar do ICL por causa do Gessé Souza, porque é alguém que respeito muito, já entrevistei no canal também, e as obras dele, como eu falei, abriram meus olhos para muitas questões sobre o Brasil. A Elite do Atraso, por exemplo, A Classe Média no Espelho e A Ralé Brasileira são obras muito importantes, recomendo que vocês leiam, deixo aqui na referência os links para as obras de viés weberiano, tá? Que fazem uma crítica moralista, tá?
é para você conferir, porque é alguém que tem uma visão muito lúcida sobre o Brasil, e o Gessé, basta pensar que ele não é marxista. O Gessé, ele tem, sabe, 3 grandes referências importantes na formação dele, que foram o Max Weber, que é um autor criticado pelos marxistas, ele tem como referência o Pierre Bourdieu e também o Habermas. São 3 autores, alguns deles mais alinhados a ideias marxistas do que outros, mas o Gessé é muito criticado de maneira visceral, às vezes, por autores marxistas. Então esses mesmos agora que estão pagando pau pro ICL, eram os mesmos que criticavam tanto o Eduardo Moreira quanto o Gessé Souza meses atrás. E eu continuo ainda alinhado com muitas ideias do Gessé Souza, inclusive. Cara, ele fez uma defesa, cara. Ele sentiu, hein, cara? Sentiu. Olha aí, hein? Sentiu, mano. Ouço entrevistas dele, tem muitos pontos de concordância, embora tenha pontos de discordância também, alguns pontos específicos, Tá bom, mas para mim é um autor fundamental para quem quiser compreender o Brasil e os mecanismos que estão aí, sabe, subjacentes na sociedade brasileira. Vale ler a obra de Gessé Souza sim. Vale ler a obra sim, tá? Eu não tenho esse tipo de preconceito, não. Eu leio liberal, eu leio weberiano, mas é isso, tá? É isso. O problema para nós marxistas está na ausência de uma análise material das relações sociais. Então, fechando os parênteses aqui, só voltando ao tópico Vai. que eu tô respondendo agora, os ataques feitos durante anos, né? E tentando colar uma imagem que não corresponde a nada que eu digo aqui. O meu trabalho, como eu falei, tem sido para poder falar sobre falácias lógicas, sobre argumentação racional, sobre integridade no debate, como você pode debater de maneira, sabe, razoável e respeitosa, mesmo quem você discorda. Esse é um esforço tremendo. Então respeita o teu público, tá? Não seja cínico. Seja franco com o seu público. Você gastou os 5 primeiros minutos desse vídeo mentindo pro seu público. Que não nos respondia por isso, por aquilo outro, não é isso? Seja franco, né? Já ajuda a não parecer contraditório esse teu discurso aí. Que é um esforço racional, e além disso, né, eu acho que vale mencionar um outro aspecto que tem a ver, inclusive, com a própria ideia de enfrentamento de, sabe, opressões históricas, porque eu ouço muita gente dizendo aí que é radical, né, ou seja, que ser radical não é ser extremista, mas que ser radical é você enfrentar a raiz dos problemas. E cada grupo específico de esquerda aí tem um diagnóstico de qual é a raiz do problema. Então, se você pegar os marxistas, eles vão dizer que a raiz de todos os problemas do mundo contemporâneo é o capitalismo. Se você for ver certos grupos identitários de movimentos negros, por exemplo, eles vão dizer que a raiz dos problemas é o racismo no Brasil. Ou, por exemplo, se você pegar grupos feministas, né, alguns grupos específicos feministas vão dizer que a raiz de todos os problemas é o patriarcado. Todos esses grupos que ele falou aí, os únicos que são esquerda radical são os comunistas, tá? Os outros não se enquadram aí, não falam de raiz dos problemas, tá? E aí, pra mim, né, aí acho que é o grande ponto de divergência que eu tenho com muitos desses grupos, inclusive, afinal de contas, não tenho nenhum interesse em agradar grupos específicos, mas meu grande ponto de divergência em relação a esses tipos de diagnósticos do que é radical é porque, pra mim, a raiz do problema, a raiz de todos os problemas, e não apenas hoje, mas na história da humanidade, somos nós. A raiz dos problemas do mundo é o ser humano, somos nós, né? A nossa relação com o mundo, a nossa relação com outros seres humanos. Até porque capitalismo, patriarcado, racismo não existem por conta própria, não vieram do espaço numa nave alienígena. Eles são produtos da interação humana com o mundo e com os outros seres humanos. Então, pra mim, desde há muito tempo, desde há muitos anos, compreender nós, os seres humanos... Ele é absolutamente ignorante em relação à teoria marxista, ele é absolutamente ignorante, cara, né? Diz aí, chat, qual a explicação? O ser humano é foda, é isso, o ser humano é foda, né? É o ser humano, cara, né? O homem é o lobo do homem, nós somos de uma natureza maligna, não é isso? Destrutiva, né? É o papo da natureza humana. Sabe o que é foda, cara? O que Henry tá dizendo aqui pra nós? Que o problema pra ele é a natureza humana. Aí quando a gente diz que esse papo de natureza humana é um papo liberal, aí o cara se ofende, mano. Ai, você me chamou de liberal. Ai, eu não sou liberal. Pois é, né? Pensa igual liberal, fala igual liberal, reproduz as falácias liberais, mas não é liberal, né, Henry? Como isso se comporta, como é a nossa mente, como é a nossa psique, como é a nossa relação com os seres humanos. Entende como isso é conformista? Então, assim, o problema não é a relação de produção. O problema é o ser humano. Então não dá pra extinguir o ser humano, o que a gente faz? Porra nenhuma. Então, tipo, não tem solução. É isso. Nós vamos explodir o planeta, nós vamos produzir guerra, nós vamos produzir desigualdade, não é isso? Mas saca que isso é muito egoísta do Henry Bugalho? Porque saca, essa posição é uma posição que é confortável para pouca gente, só que ele está incluído nessa pouca gente, onde se tem uma posição confortável. Homem, branco, hétero, vive na centralidade do capitalismo, tem acesso ao consumo, tem seus direitos individuais garantidos. Então pra ele é fácil, não, o problema é o ser humano. Então, porra, vamos melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque na verdade, né, nem me afeta muito mesmo, pra mim até que tá legal. Olha só, até tem um canal no YouTube,
tem acesso ao consumo. Olha que coisa bacana, não é isso? Isso através tanto da filosofia quanto da psicologia tem sido muito importante. Eu tenho lido ao longo desses anos aqui, tenho mencionado para vocês várias vezes também, autores como o John Jost, o Jonathan Haidt e o George Lakoff, que são autores que trabalham com psicologia moral, mas também, além disso, com psicologia comportamental. É sempre assim, o problema é a moral, o problema é o indivíduo. As respostas do Henry são as mesmas respostas padrão dos liberais. É isso. Com psicologia social, para compreender o modo como a gente opera, né? O modo como a gente, nós seres humanos, nossa mente trabalha com os preconceitos, com as formas de opressões históricas, trabalha com o outro, com o diferente, trabalha com a exclusão. Então isso tem sido muito importante e também o que leva alguém a ser mais progressista ou ser mais conservador, porque também me parece que isso está, sabe, já na formação psicológica nossa, né? E além disso, mais profundamente do que isso, também os próprios erros lógicos. Eu acho que um dia talvez eu vá escrever sobre isso, talvez produzir alguma obra sobre isso, mas eu tenho a impressão, eu tenho a convicção, na verdade, e cheguei à conclusão de que muitos dos erros lógicos que a gente comete, eles são causados por vieses psicológicos. É o modo como a gente acessa a realidade. Isso. E aí esse viés psicológico ele é natural, hein? É isso, é isso. A gente já vem com tudo isso formatado na nossa psique. É isso, hein? É isso. Então quer dizer, olha como esse raciocínio é perigoso, gente. Porque se isso fosse verdade, não é, tá? Mas se fosse, nós teríamos necessariamente pessoas melhores e pessoas piores, gente. Porque se a avaliação é moral, e se essa avaliação moral é algo natural no ser humano, nós temos pessoas melhores e pessoas piores. Ora, classificar pessoas como pessoas melhores e pessoas piores nos leva aonde, galera? Que tipo de ideologia, tá? Chega nesse ponto de classificar pessoas entre melhores e piores. E aí vamos juntando as peças aqui do nosso quebra-cabeça. O Henry já se comporta, já tem um discurso liberal. O que é o liberal assustado? O liberal ele está muito mais próximo, não é? Daquele que desenvolve essa ideia de que existem pessoas naturalmente melhores e piores. Você entende como tudo se encaixa? Tem bico de papagaio, tem cara de papagaio, tem cor de papagaio, tem asa de papagaio. Será que é papagaio? O Henry diz que não é. Tem a ver com a nossa cognição sobre o mundo, né? O modo como a gente acessa a realidade e como a gente é induzido ao erro através desses mecanismos psicológicos nossos. Um autor que trabalha com essa questão também, que é muito interessante, que é o Kahneman, que tem o livro dele Rápido e Devagar, que é uma referência importante para a gente compreender como a gente tem mecanismos psicológicos automáticos que simplificam nossa vida e facilitam a sobrevivência nesse mundo, mas também nos induz ao erro. Então, para mim, trabalhar com a questão da filosofia, com ética, com argumentação lógica e, em parte, com aspectos da psicologia, tem sido muito importante para compreender, inclusive, a radicalização dos bolsonaristas e olavistas. Como foram os métodos, as técnicas usadas para convencer as pessoas e para, sabe, seduzir as pessoas para o extremismo político, que vale para vários grupos extremistas por aí. E só mais um ponto importante que vai mencionar, que tem a ver com o mundo contemporâneo nosso, que também foi objeto de pesquisa, e a gente falou aqui muito sobre isso, que é como as redes sociais hackearam nossa mente. Então, o modo como as pessoas se radicalizam na internet também parte de algoritmos que leem o nosso comportamento virtual e vão fornecendo conteúdos radicalizantes de modo que a gente nem sequer tem bloqueios mentais para se proteger disso. Então, a internet, ela opera como uma grande máquina de engenharia social que vai moldando a nossa percepção sobre o mundo. E o... Até aí sim, e nos radicaliza sim. Tá? Até aí sim, a gente fala bastante disso aqui. E claro, isso também não é assim, de graça, tem uma questão estrutural por trás, né? Que é o próprio capitalismo, na verdade. Né? Onde as redes atuam com um reforço positivo sobre a ideologia, porque a ideologia sustenta as relações sociais. E o que os algoritmos fazem é se aproveitar dessa ideologia. Modo como interage com a política também. Até nesse ponto é importante mencionar aqui, né, porque embora a gente tenha passado os últimos anos falando sobre democracia e defendendo a democracia aqui contra esses agentes no interior da democracia que querem destruí-la, como o caso do Bolsonaro, vale mencionar que eu não sou otimista em relação a isso. Eu penso que o futuro nos reserva aí algumas coisas muito sombrias nesse sentido. Eu não penso que a democracia vai resistir a esses ataques realizados por grupos extremistas de direita. A democracia resistiu, acho legal, né, cara? Percebam que tá implícito aí uma ideia de que existe democracia, né? Tá implícito aí uma ideia de que existe democracia, né? Curioso. Direita, eu acho que a gente vai ver corrosão democrática em muitos países do mundo, isso em vida mesmo, isso nas próximas décadas, e também, como consequência disso, um regime de controle muito mais forte. Então, assim, as redes sociais, elas vão ajudar a corroer bastante instituições democráticas que estavam vigentes até recentemente. Nesse momento, a gente tem uma ilusão de liberdade democrática. Veja como é o oposto que a gente pensa, né? As redes sociais, elas vêm para reforçar as estruturas de dominação que já existiam. Entende? Elas são auxiliares
aos mecanismos de aplicação da violência cotidiana. Mas no futuro próximo, eu penso que a gente nem sequer isso vai ter. A gente vai ter a certeza do controle, a certeza de que a gente não é livre. Então, pra mim, assim, eu não consigo pensar em A gente não é livre, tá? Nunca foi. Nunca foi, tá? possibilidades otimistas para o futuro. Eu acho que é outro grande ponto de divergência com os marxistas, porque eles acham que vai ter lá um pote de ouro no fim do arco-íris, que vai ter um unicórnio dourado lá depois do fim do capitalismo. Eu já penso que o negócio vai ser bem sombrio, bem destrutivo e que tem... Ninguém pensa em pote de ouro, a gente pensa em construir um futuro melhor. Entende? É isso. Eu acho que a gente apenas se permite crescer possível a construção de relações de produção mais eficientes, que é algo que eu também tenho insistido aqui nos últimos tempos. A ideologia que o Henry subscreve, ela negligencia um fato que é chocante. Do século XVIII para cá, a gente melhorou em tudo, menos na nossa forma de organizar as relações de trabalho, as relações de produção. Quer dizer, nós fomos capazes de desenvolver melhores técnicas, melhores formas de fazer em tudo que a gente faz, menos na estrutura que organiza nossas relações de trabalho. Então, continuar crendo que não é possível fazer melhor é crer que a gente, enfim, pode melhorar em tudo menos nisso. pouca saída. É claro que isso pode levar ao desespero, eu entendo que muita gente queira uma resposta insatisfatória, eu entendo que muita gente queira pensar no reino dos céus, é o que leva muita gente a ser religioso também, né? É esperar algum tipo de recompensa após uma vida cagada de merda e sabe, com sofrimento. Mas... Comparação besta do Henry, tá? A religião é pura metafísica. Deus é um monstro metafísico. O que a gente propõe é transformação da realidade a partir da própria realidade. Saca? Isso é uma desonestidade baseada num argumento mofado, velho, de querer comparar, né, a ideia do comunismo com a ideia cristã. Não, o paraíso cristão, ele é metafísico. É o oposto do que a gente fala. Mas eu não tenho esse tipo de perspectiva. Basta você estudar a história da humanidade para você compreender que a história nossa, humana, né, desde a Revolução Agrícola, é uma história de sofrimento, de opressão, de, sabe, de massacres, de guerras. Então... É uma história de luta de classes, onde, em 100% das vezes, as transformações nas relações de produção partiram de processos revolucionários. E você olha para toda essa história, Henry, e acredita, tá, agora ela vai mudar, não vai mais rodar do mesmo jeito que rodou até agora, porque agora não deve acontecer mais. Isso é irracional, na verdade, é irracionalismo isso. Então, sim, eu não tenho a menor ilusão de que o futuro vai ser glorioso e vai ser diferente do que foi no passado. Eu acho que o nosso comportamento humano é um comportamento que gera opressão, é um comportamento que gera destruição, é um comportamento que destrói o meio ambiente. Veja, isso só é verdade, tá? Isso é verdade depois da Revolução Neolítica. Antes disso, nós tínhamos um comportamento colaboracionista, coletivista, porque o reforço positivo vinha para o coletivismo. Ajudar o outro era ter a garantia de que provavelmente você também seria ajudado. Hoje, desde então, nós temos um reforço positivo para sermos individualistas. Por isso, o homem-lobo do homem. Por isso que é ingênuo acreditar em natureza humana. Porque a natureza humana foi durante milhares de anos de um jeito e já é há milhares de anos de outro jeito. O que mudou? A espécie humana? Não. As relações de trabalho que os seres humanos estão submetidos. Que destrói as outras pessoas. Então, sim, eu não tenho expectativas positivas sobre os seres humanos. Eu acho que a gente pode produzir coisas positivas e interessantes, e, sabe, extraordinárias e bonitas, mas o potencial destrutivo do ser humano é gigantesco, isso desde sempre, né? Há referências que apontam nesse sentido, a destruição que nós, na pré-história, já realizávamos em relação a outras espécies de animais e a outras espécies de hominídeos também. É possível que a gente tenha exterminado outras formas de hominídeos no passado. Então, sim... Bandos, né? Disputavam recursos naturais em espaços. Completamente diferente do que se tem hoje, né? Uma lógica muito mais parecida com a lógica que a gente vê de sobrevivência no reino animal. Ainda que a analogia não seja muito boa,
enfim, é o mais próximo disso do que a gente tem hoje. Falei, eu não tenho nenhum motivo para ser otimista, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que a gente vai fazer coisas melhores no futuro. Mas o tópico do vídeo aqui não é isso. O conteúdo que eu faço aqui... Viu? Isso é muito realismo capitalista, gente. Isso é realismo capitalista na veia. Tipo assim, olha, eu não vejo, sabe? Nós daqui vamos pra pior. Vamos todo mundo cortar os pulsos, vamos sentar e chorar. Entendeu? Porque a gente é um bicho burro incapaz de construir uma sociedade melhor. Vocês me desculpem, gente, assim. Se um dia eu pensar assim, eu perdi. Se você pensa assim, você perdeu. Entendeu? Você perdeu. Só que é muito fácil pensar assim quando você tem segurança do lugar onde você está, que é o caso do Henri Bugalho. Não é sobre isso, é sobre argumentação, sobre compreensão racional do mundo, sobre comportamentos éticos, como eu falei, para lidar com as demais pessoas. E só um ponto para concluir esse vídeo aqui, que vale mencionar, porque eu falei no vídeo recente aqui sobre o Humberto, sobre o desvio que ele fez na argumentação, né? Eu ouvi falado sobre visões autoritárias, e ele puxou para totalitarismo, coisa que eu nem sequer tinha mencionado, e aí me enviaram aqui alguns vídeos nos quais o Humberto Matos teria conceitualizado o que é totalitarismo e explicado porque para ele o capitalismo que é totalitário. E aí eu fui assistir, são 3 vídeos, são vídeos antigos do canal do Humberto, tem 4 anos esse vídeo, e eu me aproximei já pensando, será que eu fui injusto com ele? Será que de fato ele leu as referências e realmente compreendeu o que era totalitarismo e eu que entendi errado? Mas ao assistir esses vídeos do Humberto, eu constatei que realmente ele não leu as obras sobre totalitarismo. Ele não leu a Hannah Arendt, ele não leu os autores que ele menciona e ele não tem a menor compreensão do que realmente os autores dizem sobre isso. Nesse vídeo em particular, nesses 3 vídeos, ele utiliza como referência um ensaio, um artigo do Domênico Losurdo, que é um autor marxista, que é muito criticado por alguns grupos marxistas, mesmo no Brasil, por ser negacionista histórico, mas tirando isso, é um artigo interessante do... Não, só quem fala do Losurdo, tá, são trotskistas, tá, trotskistas, porque ele faz uma avaliação crítica do escrutínio, tá, dos arquivos de Moscou, tá, que em geral é uma leitura fundamental, sobretudo para compreender a crítica ao liberalismo. Losurdo chamado para uma crítica da categoria de totalitarismo. E o que o Humberto faz no vídeo dele é basicamente reproduzir, parafrasear esse artigo do Losurdo de maneira rasa e bastante acrítica, porque ele nem sequer tece qualquer tipo de consideração sobre as ideias do Losurdo nesse texto. O que o Losurdo faz é apresentar a visão que ele tem, né, que ele interpretou da Hannah Arendt, a partir desse livro aqui, que é As Origens do Totalitarismo, que é um livro de referência para quem adota esse conceito. Então, assim, o Losurdo, ele faz uma análise desse livro, do conceito nesse livro, de alguns outros conceitos, e ele tece algumas críticas que são interessantes. Na verdade, acho que o ponto mais interessante é ele mostrar a gênese da obra da Arendt, a mudança que vai acontecer na posição da Arendt durante o tempo ali que ela estava na Europa, depois vai para os Estados Unidos. São 2 livros, tá, gente? O texto da Arendt, basicamente, parece que são 2 textos diferentes, né? Antes dela ir para os Estados Unidos e depois dela ir para os Estados Unidos. O texto que eu reproduzo do Losurdo é o vídeo 2 da minha série de 3 vídeos, tá? Mas são 3 vídeos. No primeiro eu faço uma introdução falando sobre a questão do método e a questão de analisar categorias ao invés de conceitos. E no vídeo 3 é que eu faço a abordagem mais crítica à obra do Losurdo, onde eu ainda trago à baila o texto da Annie Applebaum. Tá? Mas vamos ver o que ele vai dizer. Então, assim, ele faz uma análise da gênese desse trabalho, que é interessante, mas ele parte dessa ideia de que o totalitarismo é um conceito que poderia ser aplicado ao capitalismo. Ele vai usando alguns casos ali, alguns casos específicos, alguns casos... Não foi o Losurdo que diz que pode ser aplicado ao capitalismo, tá? Isso aí foi o que a gente conseguiu concluir depois de 3 vídeos, tá? Não é o que o Losurdo diz é que é uma categoria indeterminada. O texto do Losurdo, o argumento central é esse. Ele vai dizer, olha, aquilo que é utilizado para determinar o que é totalitarismo não pode ser utilizado. Então você não consegue determinar o que é totalitarismo. Se você não consegue determinar a categoria não existe. Tá? É isso que o Losurdo fala ao longo do texto. Para provar como essa conceitualização de totalitarismo ela é ruim. O fato é que, no final das contas, além de uma leitura rasa do Losurdo que o Humberto fez... Tá, rasa por quê? Tu repetiu, eu quero entender onde é o que tu achou raso aí. Vamos lá. Tá, que é uma coisa que eu nem sequer disse, que é essa ideia de totalitarismo. O que o Humberto faz é atacar um debate que nem sequer está ocorrendo mais em quem estuda esse tipo de assunto, né? Por exemplo, eu tenho 3 referências aqui importantes sobre fascismo, porque, como eu falei naquele vídeo, o conceito ele é aplicado, ele é usado para designar tanto o nazismo quanto a União Soviética sob o Stalin, mas, no final das contas, em estudos sérios de fascismo contemporâneos, esse conceito nem sequer é aplicado. Então, sim, totalitarismo não é nem sequer aplicado. Não sei se é disso que ele está falando, tá? Mas é uma categoria frágil, tá? Frágil e que está cada vez mais em desuso. Ainda bem.
Por exemplo, esse livro aqui do Roger Griffin, que é Fascismo, no qual ele trabalha com várias ideias, com várias interpretações do que é fascismo, e ele vai mostrando ali quais são as falhas desses conceitos, dessas interpretações. E o Griffin é quem oferece hoje a melhor definição, ou a definição mais utilizada do que é fascismo. Nesse outro livro aqui do Stanley Payne, que é sobre fascismo também, ele faz no final do livro aqui uma leitura de várias interpretações sobre fascismo. E nesse aqui do Paxton, Anatomia do Fascismo, ele também tem uns pontos ali no qual ele Cadê a crítica? O que foi raso? Qual é a crítica? Enfim, para de enrolar aí, vamos lá. Alguns conceitos já existentes de fascismo. E nesses 3 livros, nessas 3 obras, até o Paxton tem um trecho bem longo sobre isso, nessas 3 obras, eles questionam a noção de totalitarismo porque eles dizem que é ruim para designar o fascismo. Ao tentar encaixar 2 movimentos... Veja, então é daí que ele tá mudando o discurso, porque ele sempre sustentou o discurso do totalitarismo. Agora ele tá querendo tirar o corpo fora, que ele não fala em totalitarismo. Ok, isso eu disse no meu vídeo também. Você pode ter mudado, né, Henry? Que bom, se você já entendeu que é uma categoria frágil, é bom, isso é bom. Muito distintos em muitos aspectos, né, como o fascismo e como o socialismo soviético, como o comunismo do Stalin, ao tentar encaixar esses 2 movimentos, né, esses 2 processos históricos num único conceito de totalitarismo, isso perde os aspectos específicos de cada um desses movimentos e perde nuances dos contextos. Então, nessas 3 obras, os 3 autores recusam esse conceito de totalitarismo, eles dizem que não serve, inclusive eles já dizem, né, que é um conceito que caiu em desuso há muito tempo, é um conceito questionável. Então, assim... Mas agora eu não tô te entendendo, Henry. Não foi justamente isso que eu falei? Não foi? Tá, e aí? Vamos lá, desenrola que tá xarope isso aí. Eu não entendo, de fato, qual é o esforço do Humberto de tentar reavivar um conceito, ou mesmo do Losurdo, né, em 2002, esse artigo dele, de tentar reavivar um conceito que nem sequer mais é aplicado, pelo menos quando se trata... Porque você sempre falou, cara, você sempre repetiu isso, tá? Se você não fala mais, me enganei, então tá. Então tá, não tá mais aqui quem falou. Fico feliz de ter caído a ficha em você que esse é um conceito, como você está dizendo aí, né? Uma categoria vazia, né? Trata de nazismo. Eu não sei como esse conceito é aplicado em relação à União Soviética, porque não é um foco de estudo meu. Eu estudo mais a questão do nazismo, porque o nazismo ele é o precursor imediato e é o que inspirou os movimentos de extrema-direita populista. Então isso tem a ver com aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu investigo, aquilo que eu falo aqui no canal. Tá, não falo sobre a União Soviética, não falo sobre o marxismo. Não eu quero saber onde é que tá o meu argumento raso. Porque foi isso que eu falei nos vídeos, inclusive. Mas vamos lá. Marxista. Não adoto nas minhas pesquisas referências marxistas porque o meu campo de estudo é outro. O meu campo de investigação não é esse. Como eu falei, aqui é um esforço tremendo. E eu não sei se é mal intencionado, mas certamente é um esforço vazio de tentar me arrastar para debates que eu não estou realizando. Esse é um ponto curioso porque a gente fala muito aqui sobre especialistas, né, sobre conhecimento acadêmico, sobre trabalho de autoridades em certos campos, e ninguém é obrigado a participar de todos os debates. Ninguém é obrigado a apresentar resposta para todas as questões. Ninguém é obrigado a investigar diferentes aspectos da realidade com base na mesma ótica, com base nos mesmos autores. Você pode trabalhar sobre a questão de sociologia, você pode trabalhar sobre a questão de filosofia, você pode trabalhar sobre a perspectiva da psicologia social ou política, você pode trabalhar sobre a questão econômica, ou seja, você pode abordar um mesmo problema sobre diferentes perspectivas. Você não é obrigado a adotar certo viés, certa noção, certo autor. Sim, inclusive nós marxistas resolvemos isso quando a gente olha para o nosso objeto de estudo, nosso objeto de pesquisa, o compreendendo como uma totalidade de múltiplas determinações, de múltiplos níveis de abstração, que nada mais são que formas, né, olhares diferentes para o mesmo objeto. Não é isso? Isso também é contemplado pelo materialismo histórico e dialético. Mas enfim, eu estou aguardando a crítica do Henry, porque ele citou um monte de livro. Foi isso que ele fez. Vocês repararam, gente? Ele citou um monte de livro para dizer a mesma coisa que eu disse na minha série. A única coisa aqui... Minha voz já foi, tá, gente? Eita, né? Minha voz já foi. Mas enfim, a única coisa aqui, que é o único senão que eu vou fazer aqui, a minha meia-culpa, é que ele está afirmando que ele não subscreve mais a tese do totalitarismo, que ele não cita mais positivamente a Hannah Arendt nesse aspecto do totalitarismo. Então tá, hein, me enganei, tá bom? É isso que você queria ouvir? Me enganei, tá? Agora, eu tenho certeza que você subscrevia essa tese pelas coisas que você repetia há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Se hoje você conheceu outros autores e chegou em você, né, a notícia de que esse debate é um debate ultrapassado porque é uma categoria vazia, que bom, hein? Ó, massa, tamo junto, tá bom? Você me desculpa então, tá? Você falou em autoritarismo, né? E eu puxei para totalitarismo porque é uma coisa que eu já vi você falando, né? Eu já vi você comparando Stalin com Hitler, não é isso? Mas ok, se você não faz isso, me enganei então, tá bom? É isso que você queria? É isso? Por isso que eu digo, é mais vantagem ser honesto.
entendeu? É uma vantagem. A gente não se compromete, percebe? A gente não se compromete. Específico para compreender fenômenos que são múltiplos e que têm múltiplos desdobramentos e múltiplas interpretações também. Como eu falei aqui no começo, o Gessé Souza, que é um sociólogo de vertente weberiana, tem uma compreensão que é ligeiramente diferente de autores marxistas. E tá tudo bem, porque... Radicalmente diferente, né? E tá tudo bem, eu acho só errada, é isso. Eu acho uma visão errada, eu acho uma visão que não explica, eu acho uma visão que idealiza. Mas é uma linha que existe, né? Uma forma de pensar, de interpretar a sociedade, né? A gente tem três grandes vertentes da sociologia, né? Uma delas é o próprio Marx, outra é o Emile Durkheim e a outra é o Max Weber. Então, bacana, tá aí. Eu acho pobre em determinações. Acho, tenho o direito de achar. Mas sim, existe, é válido, então aí, tá pro jogo. Que há modos diferentes de você aprender a realidade e de você tentar acessar esses fenômenos e iluminá-los de algum modo. O que eu posso dizer aqui é que eu não me vejo na obrigação e nem sequer no compromisso de ter que abordar questões que não são da minha área de formação, que não são da minha área de pesquisa. Ninguém te cobrou isso. Sei que você sentiu e tá aí se defendendo, fez um mês de vídeo se defendendo. O que a gente te cobrou, tá, é não ser pré-conceituoso, não ser anticomunista. Entende? Você pode ter uma outra linha de pesquisa, de pensamento. O que nós, comunistas, reagimos é a seu anticomunismo, porque isso nos afeta diretamente. Você faz um discurso contra aquilo que a gente está tentando ajudar a difundir na sociedade. Então você se transforma, né, no oposto de um aliado. Algo que a gente tem que combater enquanto discurso. O seu discurso a gente tem que combater porque é um discurso que nos combate. Simples assim, hein? Que nem sequer se na minha área de interesse para ter que agradar grupos extremistas das redes sociais. Não vou fazer isso. Não tenho a menor obrigação de fazer isso. Porém, vou deixar bem claro aqui nesse vídeo que se por acaso essas personalidades voltarem a mencionar meu nome e falar mentiras sobre mim, porque é o que eles fazem o tempo todo, né? Inventam coisas totalmente fora da casinha, totalmente delirantes sobre mim, voltarem a falar sobre mim, eu vou fazer aqui sempre um react apontando a falácia lógica, a distorção, a mentira, o espantalho criado, porque não... Fez 3, cara, em sequência e não conseguiu. Aliás, eu fico na dúvida se você entendeu a crítica. Entende? Eu não sei se você entendeu a crítica, saca? Tem muita gente que não é marxista na internet, mas que não propaga anticomunismo. Porque o que a gente te acusa, eu em especial, é de dogmatismo. Dogmatismo. O Henri Bugalho tem uma visão dogmática da realidade. Ele só aceita os dogmas liberais. Percebe? É isso. Então, eu sou obrigado a combater esse discurso dogmático dele, né? Porque ele não aceita um discurso que não se enquadre dentro daquilo que é o discurso liberal. Não faz sentido ficar ignorando pessoas que estão sistematicamente, há anos, tentando destruir meu conteúdo aqui, aquilo que eu falo, que não tem nenhuma relação com aquilo que eles fazem. Não tem nenhuma relação com o tipo de visão de mundo que eles têm. Não tem relação. Não, cara, ninguém destrui teu conteúdo, cara. Você vai achar 5, 8, 10 vídeos, meu, falando sobre você. Um total de mais de 2.000 vídeos. É isso, cara. Você não tem tanta importância assim, Henri Bugalho, viu? Se dê menos importância, por favor. Não, e eu não me proponho a isso. Esse é o fato. Então, se falarem de mim, vai ter resposta e eu vou expor aqui, uma por uma, as mentiras ditas sobre mim. Tá É o bom, que eu posso cara. fazer. Inclusive, como eu falei, recomendo que vocês vejam o vídeo do Humberto sobre totalitarismo, porque é vergonhoso. Ele faz uma análise em terceiro nível de afastamento em relação à questão. Você tem o conceito apresentado pelos autores, você tem a interpretação do Losurdo, que já é enviesada, porque já é um autor marxista que já vem com uma visão de mundo, sabe? Vocês viram que ele não apresentou um argumento. Por que a visão do Losurdo é enviesada? Por que os meus argumentos são rasos? A estrutura daqueles 3 vídeos que ele está citando aí da minha série, ela é bastante simples. Primeiro vídeo, eu tento explicar por que a gente usa determinações e não conceitos. O segundo vídeo, eu apresento a tese do Losurdo. E no terceiro vídeo, eu discuto a tese do Losurdo e ainda introduzo outros elementos de outras leituras, né? Para concluir que, além daquilo que o Losurdo disse, que é a categoria de totalitarismo é uma categoria vazia, tá? Esse é o argumento do Losurdo. Ele testa todas as determinações apresentadas lá pelo Frederic Brzezinski, que criaram ali uma estruturação da categoria. Então ele apresenta umas determinações, tá? Não só deles, mas do Hayek também, fala um pouco também da própria Hannah Arendt, e ele desqualifica
tá? Essas determinações, mostrando que elas não são determinações de fato. Esse é o segundo vídeo. E no terceiro vídeo, aí eu acrescento, né, as minhas interpretações, eu junto com o texto lá da Anne Applebaum, que é um prefácio que ela faz, onde ela resgata a categoria de totalitarismo, tá? Não me lembro agora qual o livro exatamente, mas deve ter lá nas referências da minha série. E aí eu coloco, olha, é indeterminada a categoria, mas se a gente tentar aqui utilizar, extrapolando, né, as determinações apontadas na construção da categoria de totalitarismo, nós poderíamos aplicar tais determinações ao próprio capitalismo. Então eu concluo que se alguma coisa for totalitária, é o capitalismo. Mas reparem, tá, a sofisticação do debate nesse ponto. Eu não estou dizendo que é, estou dizendo se fosse. Porque o argumento que eu estou utilizando ali é o seguinte: não existe totalitarismo. Percebe? É isso que eu estou falando ali. Talvez, dada a limitação intelectual do Henry, ele não tenha conseguido atingir, né, a conclusão dos meus 3 vídeos. Dentro de um viés específico, já vem com uma visão enviesada, e você tem a visão do Humberto afastado do conceito ali, de modo que ele nem sequer sabe o que o conceito diz, né? E outra coisa curiosa, porque ele nem sequer lê os textos, né, como eu falei. Ele certamente não leu o livro da Hannah Arendt, porque é um livro aqui bastante grosso. Tem 3 partes. A primeira parte sobre antissemitismo, a segunda parte sobre imperialismo, a terceira parte sobre totalitarismo. Ele aparentemente não leu esse livro, ele possivelmente não leu o texto do Friedrich e do Brzezinski, porque esse texto nem sequer existe em português. Tem lá para comprar a versão em inglês na Amazon e custa R$600. Eu suponho que o Humberto não tenha lido nem comprado esse texto. Eu tive que pagar na internet para poder ler esse material. Suponho que ele não leu a definição, que é uma definição aclamada de totalitarismo, ele não leu esse texto. E tem uma outra coisinha chamada, eu não leio em inglês, tá, gente? Não leio em inglês, mas tem uma coisinha chamada Google Tradutor, entendeu? Tem uma coisinha Google Tradutor que me ajuda nos textos em inglês. Eu já fiz resenha de livros em inglês aqui no canal, é só dar uma olhada. Tem bastante. Eu gosto da pretensão de dizer que as pessoas não leram, não conhecem, etc. Mas eu adoro isso. Uma definição da Anne Applebaum, que me parece que está como prefácio ou introdução de alguma edição da Hannah Arendt em algum país do mundo, Estados Unidos, possivelmente. Isso não tem no Brasil, essa edição. A edição que tem no Brasil é uma outra, da Companhia das Letras, se não me engano. Então, sim, suponho que ele também não leu a definição da Applebaum. Ele basicamente parte da leitura do Losurdo, o que é, no mínimo, esquisito também. Eu me lembro que quem me mandou esse prefácio foi um camarada, na época do Facebook ainda, tá? Que me mandou esse texto da Anne Applebaum pelo Messenger, tá? Eu não vou dizer o nome do camarada aqui, até porque ele até se bandiou pro outro lado agora, né? Enfim. E ele tava tentando me convencer que a Anne Applebaum tinha atualizado o termo, enfim, a categoria de totalitarismo. Ele me mandou, ele fez questão que eu lesse esse texto dela aí. É por isso que eu não me recordo, porque eu não tive acesso ao livro físico, eu tive acesso só ao prefácio, tá? Mas enfim, bom que você me lembrou aí, Henrique, que de fato era um prefácio, tá? Mas deve estar lá nas referências do meu texto, do meu vídeo. Bem, então é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, sobre essa treta que estão tentando me envolver há muito tempo, há muitos anos, na verdade. Estão há muitos anos tentando me puxar para esse debate que não vou empreender, porque não faz parte daquilo que eu pesquiso e daquilo que eu li e daquilo que eu uso como referência. Então não vou empreender esse debate, mas quando mentindo sobre mim, eu vou fazer conteúdo sim aqui, eu vou responder sim, porque não dá para deixar essas falsidades colando, porque as pessoas falam isso aqui numa resposta, então vai ter resposta e eu vou expor aqui qual foi a mentira. Ai, cara, ele não respondeu nada. E sim, galera, eu tenho muito livro caro aqui, tá? Eu ganhei muito livro de uma época, tá? Eu tenho livro aqui em casa de mais de R$1.000, tá? Eu tenho, sei lá, uns 50 textos em inglês, tá? Que eu devo ter lido nem 10, porque, enfim, nem tive tempo de ler tudo isso, tá? Mas eu gosto da arrogância dos caras, né? Eu gosto da arrogância porque, veja, ele simplesmente disse que eu não li, mas ele não trouxe nenhum argumento referente aos argumentos que eu usei. Não é o cara do debate, das falácias lógicas, não, nenhum argumento. O único momento do vídeo que ele respondeu o argumento foi no sentido de tirar o corpo fora e dizer, realmente não dá para utilizar totalitarismo. Foi isso que ele fez. Basicamente foi isso que ele fez. Origens do totalitarismo, da Hannah Arendt, foi um texto que nós estudamos na época da minha faculdade. É um texto importante, tá? Para discussão dentro da história. Não foi um texto que a gente simplesmente leu. Eu não li todo na íntegra, não, mas nós fichamos na faculdade. Foi matéria de discussão do meu curso. Metade dos meus professores era muito impactado pela obra da Hannah Arendt. Atitude Houveram correta, discussões, né, seminários
né? Os meus professores, metade deles foram muito impactados pelaquela questão do escrutínio do período do Stalin. Metade dos meus professores, daqueles que eram, mais da metade daqueles que eram marxistas, eram trotskistas. Os trotskistas têm todo um carinho especial pela Hannah Arendt. Sabe? É até ridículo o cara achar que só ele que conhece os textos, né? Sendo que é um cara que fez uma faculdade de filosofia e que erra até os conceitos mais básicos sobre filosofia, né? No que ele discute aqui, né? Mas tranquilo, chegamos ao fim. Agora vai entrar a propaganda do CL, né? Enfim, é sempre bom reagir ao Henry porque eu vejo que ele toma ar com as coisas, né? Ele toma ar com as coisas e ele é pouco honesto, né? Com a sua audiência. Pouco honesto com a sua audiência. Mas ele meteu ali uma propaganda massa do meu trabalho. Então fica aí a dica, tá bom? E, bom, era isso, tá? Já tô aqui sem voz. Ficou bem longo aí, falei 1 hora em cima dos 20 minutos aqui, menos que o Henry falou, porque tava um pouquinho acelerado. Mas é isso, você chegou até aqui, comenta alguma coisa aqui embaixo, compartilha o vídeo e, se puder, colabora para manutenção da nossa programação, tá bom? Todas as formas de estar colaborando aqui você encontra sempre no comentário fixado. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.